Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar com você mais uma vez, podendo celebrar a palavra de Deus e podendo estar diante dela para que essa palavra, como uma verdadeira semente divina, plantada no nosso coração, germine e produza e faça prosperar aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza que estou falando com alguém que deseja a vontade de Deus e quer que ela se cumpra, porque a palavra preceitua que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, nós amamos a vontade de Deus por conta disso. Eu quero celebrar com você hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, que aliás é o livro do mês de outubro da nossa igreja, para leitura, exame, pesquisa, meditação e para cumprirmos. Marcos capítulo 4, versículo 26 até o 29 fala da parábola da semente. E Jesus diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. O Senhor Jesus está falando sobre o reino de Deus e como ele ministra a vida de uma pessoa, como ele desenvolve-se, como ele cresce, como ele aparece. E o que Jesus está mostrando nessa parábola é que existem coisas que eu devo fazer, eu devo me envolver. E no que diz respeito ao reino de Deus, quando ele é recebido no nosso coração, na nossa vida, Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando. Existe uma lei espiritual de crescimento, de desenvolvimento. Claro, o pressuposto aqui, como o Senhor Jesus está mostrando, é que quando esta semente do reino de Deus, do Evangelho, é recebido no terreno do nosso coração, existe uma lei espiritual de crescimento, de germinar, de crescer e de frutificar. Então, quando nós não removemos a semente, quando nós a cultivamos, nós vamos fazer o que é devido a nós, mas existe algo que é devido somente ao Senhor. E como ele diz aqui na parábola, que um homem lançou a semente à terra e que dormiu no sentido de descansar, porque o que cabia a esse homem era lançar a semente, mas não cabia a ele fazê-la germinar, não cabia a ele fazê-la se desenvolver, que esse processo é totalmente de uma lei divina, de um processo da criação de Deus. E existem coisas que quando nós recebemos de Deus na nossa vida, que é a sua vontade, ela por si só vai trazendo resultados à nossa vida. O que o Senhor Jesus está mostrando é resultados. O reino de Deus é lançado no nosso coração, mas ele é recebido no terreno do nosso coração, na terra do nosso coração. E quando essa semente do reino de Deus é acolhida por nós, ela vai trabalhar a nossa vida, ela vai mudar hábitos, ela vai aperfeiçoar condutas, ela vai aperfeiçoar o caráter, ela vai melhorar toda a nossa vida. Então, muitos de nós se impressionam como que quando recebeu a Cristo
como recebeu o Senhor, quantas coisas extraordinárias aconteceram. Porque aquilo que Deus lança no nosso coração traz consigo a vontade de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus. E eu sou levado a pensar algo, enquanto compartilho com você, eu sou levado a pensar algo. Por quê? Por que seria que, qual é o fato de a semente do Evangelho, a semente do Reino de Deus ser lançada aos corações e em algumas vidas parece que ela não prospera, parece que ela não frutifica, ou quando frutifica, parece que não alcança os objetivos. Eu estou usando o termo parece. E embora a gente não tenha o domínio, não saiba, no exemplo da semente, por isso é uma parábola da semente, aquele que semeia não sabe como que ela brota, o processo, ele não tem o poder de fazer, e ela cresce e ela frutifica. No tempo de Jesus, nós estamos falando de quase 2000 anos atrás, onde não havia tecnologia agrícola. Então Jesus está mostrando o reino dele dessa forma. A lei da natureza faz acontecer. Eu estou querendo ser claro a você, mas não deturpar a palavra e o propósito da parábola. Existem coisas que são reações ou atividades do próprio Evangelho de Cristo em nós, da palavra de Deus. E que a própria palavra de Deus, como bem recebida em nós, ela vai, como disse, fazendo promover aquilo que é a vontade do Senhor. Mas a grande pergunta é, por que em algumas vidas parece que isso não acontece? Eu vou lhe dizer, assim como uma semente pode ser extraída da terra ou danificada antes de brotar, ou o broto, resultado da semente, pode ser cortado antes de crescer, ou o caule, uma planta que cresce do broto, pode ser podada, cortada, eliminada antes de frutificar. Existem muitas pessoas que fazem isso. Qual é o que Jesus quer ensinar nesta parábola? Que a gente não deve mutar, a gente não deve tosar, cortar aquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida. Que existe uma vontade divina que está em operação na nossa vida, naquele que está recebendo a palavra, naquele que está recebendo o reino de Deus, e que as coisas irão acontecer. Existem muitas coisas que talvez você se pergunta, ou pergunta ao próprio Deus, por que isso ainda não aconteceu? Por que isso ainda não frutificou? O que a palavra nos ensina é que está num processo de crescimento, e que existe um tempo para cada coisa, e que o tempo de Deus muitas vezes não é o nosso, pela nossa precipitação, mas existem coisas que por lei divina vão acontecendo no tempo, porque enquanto não acontece é um tempo para a gente pensar, raciocinar, entender. Então fique tranquilo, descansa seu coração. É preciso, na linguagem da parábola, diz aqui, dormir e levantar, ou de noite ou de dia, para olhar o que está acontecendo. Mas é preciso descansar. O termo dormir aqui significa descansar. Descanse em Deus. Aquilo que está plantado na sua vida vai acontecer no tempo correto de Deus. Vai acontecer. Você pode até não perceber, mas tem coisas de Deus aí no seu coração crescendo. Óbvio que num contexto geral é preciso que a gente compreenda se nós estamos trabalhando contra ou a favor. O que é trabalhar contra? É trazer ruptura ao processo, impedir que essa semente do Senhor cresça na nossa vida. Mas você não é esse tipo de pessoa, você quer que a vontade de Deus cresça no seu coração. E eu quero
me utilizar desta palavra para lhe dizer: quem sabe está chegando o momento da frutificação. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.